A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão por irregularidades dentro do Ministério do Esporte. Uma quadrilha, da qual fazia parte um funcionário terceirizado, inventou 25 esportistas fantasmas e embolsou pelo menos R$800 mil do programa Bolsa Atleta. Isso em 2012, durante o governo Dilma. O servidor era cubano, o que levou a operação a ser batizada de Havana. Durante a operação, nesta sexta-feira, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e 6 pessoas foram levadas à Polícia Federal para depor. A fraude ocorreu em 2012 e, na época, movimentou cerca de R$880 mil, o que em valores atuais ultrapassa R$1 milhão. O Ministério do Esporte fez uma auditoria interna, até por recomendação da CGU, constatou que havia pessoas que estavam sendo pagas com Bolsa Atleta que não tinham sido devidamente cadastradas, não tinha feito requerimento devido. E a partir disso comunicou para a Polícia, o secretário comunicou para a Polícia Federal que estava ocorrendo essa discrepância entre a lista de pessoas beneficiadas e os atletas que efetivamente tinham direito. A polícia também realizou buscas no bar Versão Brasileira, na 204 Sul. A suspeita é que o dinheiro desviado tenha sido investido no estabelecimento. A suspeita principal é essa, né, de que eles teriam utilizado o bar para fazer a colocação do dinheiro. A operação é chamada Havana, isso porque o líder do grupo, um servidor terceirizado do Ministério do Esporte, é cubano. A PF não divulgou o nome nem o cargo dos envolvidos. O Bolsa Atleta é um programa do governo criado em 2005 e oferece auxílio de até R$15 mil para atletas que se dediquem exclusivamente ao esporte. O Bar Versão Brasileira se defendeu em nota dizendo que a gerência foi surpreendida com a operação, mas que está contribuindo com as investigações da Polícia Federal. E o ex-deputado federal Cândido Vacarezza foi preso nesta manhã em uma nova fase da Operação Lava Jato. Vacarezza, que deixou o PT, foi líder do governo Lula e também do governo Dilma. A suspeita é que ele tenha recebido a maior parte do total de uma propina de $500 mil, pagos por uma empresa estrangeira em troca de contratos com a Petrobras. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado, trazendo mais uma operação da PF, né, Renata? Na verdade, duas, né, Rodrigo? Porque é interessante isso, observar que hoje estão sendo cumpridas aí 2 etapas da Lava Jato, de número 43 e também de número 44. Veja você, já chegamos a esse número, certamente tem muitos mais números aí pela frente. A justificativa foi para otimizar recursos. Então, esses mesmos policiais estão nas ruas cumprindo aí, são vários mandados de prisão, busca e apreensão, condução coercitiva. O ex-deputado, como você bem disse, Cândido Vacarezza, é alvo dessa operação. Então, nós temos aí imagens dele. Ele foi preso na casa dele em São Paulo, ele que já estava sob a custódia da Polícia Federal e segue para Curitiba ainda hoje. Então, essa operação investiga fraudes no fornecimento de asfalto para a Petrobras, por uma empresa norte-americana. Então, essa mesma empresa conseguiu fechar 12 contratos com a Petrobras, isso entre 2010 e 2013, no valor aí de $180 milhões. Então, funcionários da Petrobras, o próprio Vacarezza, teriam recebido aí esse valor de $500 mil para favorecer essa empresa, dar informações privilegiadas, e boa parte desse valor, em torno de $438 mil, teria ido para o Vacarezza. As investigações apontam também que esse dinheiro teria abastecido campanhas do próprio PT. Uma outra operação Sem Fronteiras, que investiga também irregularidades, dessa vez envolvendo executivos da Petrobras, a um grupo de armadores da Grécia. Para você ter uma ideia, pelo menos 2% desses contratos, que totalizam $500 milhões, 2% aí foi para o pagamento de propina, foi para o bolso de políticos, funcionários da Petrobras e operadores financeiros. É isso, Rodrigo. Obrigado, Renata. A gente vê as operações Lava Jato avançando, Sérgio, até porque Cândido Vacarezza era um líder proeminente no governo Lula e Dilma. Agora, parece que o que fica cada dia mais claro, né, Rodrigo, é que o buraco é mais embaixo, a gente ainda não está nem perto de chegar ao fundo do poço aí, como dizia o falecido ministro Teori Zavascki, que foi o primeiro relator da Lava Jato lá no Supremo Tribunal Federal, onde se puxa uma pena, vem uma galinha inteira. Agora, qual que é a lição disso aí que a gente pode tirar? A gente pode tirar a lição seguinte: cada vez que puxa uma pena e vem uma galinha inteira, 1, 2, 3, um grupo de políticos aí. A gente vê que os políticos estão no fundo de tudo isso aí. Tomara que a gente tenha aprendido a lição e vamos executar
o que a gente aprendeu ano que vem, né? Gente, não vamos eleger trambiqueiros. Isso. E os moradores das regiões próximas ao viaduto Israel Pinheiro, onde uma adutora se rompeu ontem, ainda contabilizam os prejuízos ao alagamento. Os reparos continuam na EPTG e a promessa é que tudo seja normalizado ainda hoje. Se o trânsito em Brasília já é complicado nos horários de pico em dias normais, imagina como fica quando parte de uma das principais pistas que dá acesso ao plano piloto é interditada. Um dia depois do rompimento da adutora, embaixo do viaduto Israel Pinheiro, algumas faixas e acessos foram bloqueados na região para que técnicos da CAESB fizessem os reparos necessários. A expectativa da companhia é que tudo seja normalizado ainda nesta sexta-feira. A previsão do Departamento de Estradas de Rodagem é que a pista também seja recapeada nesta sexta e o trânsito volte ao normal. A CAESB já realizou a substituição do tubo, já fez o teste de carga que leva 15 horas e está fazendo os últimos ajustes para que nós possamos literalmente ter a recompactação daquela área. Colocando material, compactando, fazendo a capa asfáltica, sinalizando, nós liberaremos o tráfego. Vamos inclusive aproveitar para fazer algumas correções que este pavimento até está a demandar. Além do trânsito caótico, o rompimento da adutora da CAESB causou transtornos também para os passageiros. A marginal da EPTG, sentido plano piloto, foi interditada. Quem pegava ônibus neste local teve que subir esta ladeira para pegar o transporte lá em cima na EPTG. O governo tinha que, já que aconteceu esse acidente, tinha que dar uma alternativa para o pessoal passar, entendeu? Aí fica a deriva, pode cair, pode ser atropelado. A CAESB informou que iniciou o enchimento da adutora de água na noite desta quinta-feira e que o abastecimento já voltou ao normal nas regiões de Lúcio Costa, Expansão do Guará, Superquadra Brasília, Colônia Agrícola Águas Claras e Taguatinga. Mas os prejuízos do rompimento da adutora não se limitaram ao trânsito e ao serviço de abastecimento de água. Quase 30 casas às margens da EPTG, na Colônia Agrícola Vicente Pires, foram alagadas. Teve gente que perdeu praticamente tudo. O presidente da CAESB prometeu que os moradores serão indenizados e a companhia informou que equipes de limpeza e sinistro estiveram no local para fazer um levantamento dos prejuízos. Mas o Alessandro, que teve a casa completamente inundada, faz uma denúncia. As equipes avaliaram que na casa dele não havia estragos suficientes para que ele fosse ressarcido. Pelo que deu para sentir aqui, que eles não têm interesse em indenizar nada. Sofá que molhou, eles falaram que era só para botar no sol, roupa que sujou era só lavar, sapatos era só lavar, armário que está se acabando ali por conta da água, ele falou que já estava estragado, não foi problema desse rompimento. As coisas de aço, de fogão, máquina de lavar, com certeza vão apresentar ferrugem por conta da água, eles que se estiver funcionando não vai ser reparado o dano. A CAESB ainda não tem o cálculo do volume de água que foi desperdiçado com o rompimento da adutora. Em relação ao morador que mostramos na reportagem, a companhia ainda vai definir se ele será ressarcido ou não. Alessandro foi orientado a encaminhar uma lista de tudo que foi perdido no alagamento. E o racionamento continua sem água nesta sexta, Arniqueiras, Areal, Riacho Fundo 1 e os condomínios do Jardim Botânico. Os moradores do Guará e Taguatinga estão fora do corte de hoje por causa da suspensão de ontem, causada pelo rompimento da adutora. Só volta a faltar água nas duas cidades na semana que vem. Agora, tudo isso em meio ao racionamento. Tudo esse meio racionamento absurdo que se perdeu de água, né? Mas acidente é acidente, a gente só tem a lamentar, né? Agora, é preciso muita atenção nessa questão do ressarcimento das perdas lá, porque é preciso que a reportagem da Érica Blaine mostrou, né, que o pessoal de sinistro da CAESB já esteve lá nas casas fazendo um levantamento. É preciso mesmo fazer um inventário de tudo que foi perdido rapidamente, mas é preciso evitar também esse tipo de coisa que aconteceu com o cidadão que a gente mostrou na reportagem, né? Porque quando é o lado contrário, como se diz lá na minha terra, não tem meu pé, me dói. Se o cidadão provoca um acidente de carro, por exemplo, e quebra uma adutora, um cano qualquer da CAESB, ele tem que pagar. Se quebra, se derruba um poste da SEB, ele tem que pagar. Então, quando é o contrário, o poder público tem a obrigação moral de ser honesto nessa relação e pagar
todo o prejuízo do cidadão. E assim tem o Minha Brasília e mais um trecho da conversa com o comediante Léo Lins, o Band Cidade Lava Jato.